Nessa aula de hoje, nós vamos relembrar um pouco, certo? Voltar um pouco à Revolução Russa, porque pós-Revolução Russa foi implantada a União Soviética. E a União Soviética, ela tornou-se uma grande potência econômica e também militar. Então, sendo assim, hoje, nessa aula, a gente vai ter como destaque a ditadura stalinista, ou seja, nós vamos destacar, certo, as características e também os fatores que marcaram, certo, essa ditadura stalinista. Então, entendendo um pouco sobre o stalinismo, nós podemos entender do ponto de vista político que o stalinismo é um regime totalitário de esquerda, certo? E ainda puxando, né, isso para a política, nós temos aí, nesse regime stalinismo, a pessoa de Stalin, ou seja, no comando do governo, que vai prevalecer do ano de 1927 até o ano de 1953, que é quando termina o regime, certo? Esse regime de ditadura. E aí, tudo isso, certo, vigorou na União Soviética. E para entendermos um pouco sobre as ideias que estão estabelecidas dentro desse regime totalitário, nós temos aqui algumas características, certo? Aqui eu vou destacar algumas, porém no texto que vocês vão estudar, vocês vão, certo, ter várias características. Aqui eu coloquei só algumas, certo? Como destaca aí na primeira, nós temos aí o autoritarismo. Então, ele vem logo, certo, como principal aí. Então, significa que num governo de um regime totalitário que prevalece aí é, certo, o autoritarismo, ou seja, ele vem de forma bem intensa. Temos também como característica o partido único, que é algo bem característico, certo? Que esse governo totalitário ele quer um partido único. Por quê? Porque ele busca ser. O que ele faz para isso? Para mostrar que ele é o único. Ele mostra uma farsa, então ele busca ser característico da seguinte forma: ele apresenta-se como uma pessoa bem carismática e se coloca sempre como protetor, certo? Então, é aquele político que representa uma face que na verdade não é a verdadeira. Assim, é a pessoa, certo, que está à frente de um governo totalitário. Uma outra característica bem forte, certo, desse regime é a imposição de uma ideologia. O que é que isso significa? A imposição de uma ideia. Não há espaço para outra ideia, senão a imposta pelo Estado. Nesse caso aí, a ideologia socialista, não é isso? Já que estamos falando da União Soviética. E temos também como outra característica a imposição, ou seja, de censura. Então, isso é algo muito marcante dos governos, certo? Que se destaca aí como ditadura. Então, a imposição de censura é algo que simplesmente está aí, certo? Por quê? Porque a imprensa, certo? Ela era controlada pelo governo.
nesse caso aí, Stalin, ele controlava a imprensa. Ninguém poderia jamais, certo, divulgar algo que fosse contrário às ideias de Stalin. Por quê? Quem fosse contrário às ideias dele, com certeza seria perseguido. Assim, certo, se caracterizava o governo, certo, totalitário, que a gente está aqui, certo, falando nesse caso aí do stalinismo. Ditadura stalinista. Do ponto de vista econômico, a economia ela era socialista, ou seja, fechada. O que é que isso significa? Significa que o governo, certo, ele simplesmente negociava apenas com os países que fossem também socialistas, certo? Então, em relação à agricultura, nós temos uma economia o que se destaca? A situação não é tão boa em relação à questão agrícola. Isso por quê? Porque durante esse período da ditadura stalinista, então o governo ele tomou todas as terras do povo, certo? E esse povo, certo, os proprietários dessas terras, eles passaram a trabalhar, certo, forçado para dar o lucro ao governo, certo? E nós temos aqui como base que se destacou foi a industrialização. Então, na ditadura stalinista, a gente tem aqui a industrialização como base. Por que que a indústria se destacou tanto? Justamente porque nesse governo, certo, dessa ditadura stalinista, quem era que estava à frente das indústrias? Os poderosos, aqueles que estavam no topo, certo, da sociedade. Um fator bem marcante, certo, dessa ditadura stalinista era que esse governo ele gostava de aparecer, certo? Por exemplo, nessa primeira imagem, a gente tem aqui, ele se fazia de melhor amigo das crianças. Já nessa, ele se colocava como sábio protetor da Rússia. Então, o que era que Stalin queria mostrar? Ou seja, ele fazia uma forte propaganda política, certo? Nada mais era do que uma forte propaganda política, porque o que na verdade Stalin estava procurando fazer era simplesmente se exaltar e mostrar, certo, o seu poder, certo, diante a população. Porém, nós podemos destacar três fatores importantes, certo, que ganharam destaque nessa ditadura stalinista. Um deles, aqui a gente pode destacar, certo, que é essa propaganda para se exaltar, como foi mostrada tanto nessa primeira imagem como na segunda. Então, esse fator é bem certo, relevante para a gente entender certa postura de um ditador. Esse foi o primeiro. Então, um segundo fator certo foi que ele colocou como destaque as melhorias na industrialização, certo? Então, ele colocava como destaque, certo, para ganhar, certo, cada vez mais prestígio, principalmente daquela população que estava no topo, certo? Algo, certo, que se destacou também com grande força
foi esse fator aqui, a questão do terror. Então, se você for estudar a história de Stalin, desse ditador, você vai ver, certo, as barbaridades e ver que nesse período milhões de pessoas, certo, foram perseguidas e mortas, certo, por não aceitar, certo, as ideias que eram impostas por ele. E aqui, para a gente encerrar essa ditadura stalinista, a gente pode dizer que essa ditadura stalinista, ela teve o início lá no ano de 1923, ainda, né, isso com a morte de Lenin, e ela só veio ter fim, certo? Essa ditadura stalinista, que ela durou bastante, ela só vai ter fim, certo? Com a morte, certo? De Stalin, lá no ano de 1953.